Porque agora a gente vai bater papo. Não, é bater papo, DJ Michael. Ou vai pro bar pra bater papo, tá confuso, É um né? projeto muito bacana. E quem tá à frente dele é o Luiz Gustavo, que tá aqui com a gente hoje. Luiz, seja bem-vindo. Boa tarde, prazer te receber. Boa tarde. E a Aline foi a minha convidada, né? A Aline é já que da embora agora de tarde ela estava de folga, ela trabalhou de manhã, né, Aline? Mas eu convidei a Aline porque a gente tem um tema que vai ser discutido no próximo Bar Ter Papo. O tema é racismo. E a gente batendo papo lá com a Aline na redação. A gente falou, cara, um topo é um assunto que, né? Eu já vivi isso e a gente vai conversar daqui a pouco. Antes, vamos saber o que é o Bar Ter Papo. Luiz, conta o projeto. Vamos lá. O Bar Ter Papo, ele é um projeto onde nós fornecemos para as pessoas a possibilidade de dialogar sobre assuntos polêmicos. Certo. E quando comecei a perceber que as pessoas gostavam de comentar muito em redes sociais, quando elas estão sozinhas, lá elas expõem as opiniões delas, Verdade. mas às vezes elas fogem ali no frente a frente com as pessoas. E por que Bar Ter Papo? As melhores conversas surgem nos bares, com os amigos, e eu percebi que o bar é o ambiente mais democrático que existe. Todo mundo fica filosofando nos bares. Exatamente. Verdade. Todo fica solto, todo mundo conversa. Isso, exatamente. E a ideia é essa, a gente quer falar de assuntos polêmicos. Então, nosso primeiro Bar Ter Papo foi no mês passado, quando a gente falou sobre impeachment, e inclusive no dia da votação do impeachment no Senado. Foi um assunto bem legal, assim. Tava bem quente ali. Quente. Enquanto a gente estava debatendo, na televisão estava passando ao vivo no exato momento. Que legal, ali. bacana. E a pergunta era, é impeachment ou golpe? Uhum. E depois tinha uma segunda pergunta que é, e depois? Certo. A gente não sabia ainda se ia ter o afastamento ou não, mas a pergunta era, se afastar, o que aconteceria? E se não afastar, o que aconteceria também? Então Certo. era um exercício bem legal. E foi... Você tem inclusive fotos do primeiro, não tem, Temos, Luiz? Deixa eu sim. mostrar então o pessoal entender o que a gente está falando. Sandrinha, mostra as fotos aí. Esse foi... quer dizer que você vai assim. Isso. Ah, é Eu vou isso? de garçom, porque o garçom é o cara, ele é o mediador do bar, e eu sou o mediador do debate. Legal. Então... Eu tô vendo que tem tempo certinho, então é uma coisa bem Temos. organizada, é Exato, isso, Luiz? porque que acontece? Quando a gente fala de assuntos polêmicos, se a gente não ter algumas regras, pode sair do controle. Então, Os ânimos ficam exaltados, né? As Exatamente. pessoas vão, né, tomando para si o calor das discussões e aí Isso. acabam algumas pessoas se exaltando mesmo na Exato. Os conversa. temas polêmicos são política, política, Olha aí, a galera religião, unida. aborto, cotas raciais. Sexualidade é um tema sexualidade. polêmico. E o legal é o geralmente seguinte, a gente fala assim, aqui não se discute nem política, aqui não falamos em religião, não discutimos sobre isso. Lá é o contrário, exatamente o oposto. A gente Então discute, fica sim. caliente o clima lá. A gente faz o possível para segurar, mas também expor as opiniões é importante. Então, vai esquentar um pouquinho, a gente sabe. Mas com essas regras a gente consegue controlar um pouco. Eu achei a ideia interessante, porque o Luiz tocou num assunto muito verdadeiro. E a gente vê quantas brigas andam acontecendo pelo Facebook, que as pessoas chamam para si a discussão e acabam ofendendo umas às outras, né? Porque estão defendendo o seu ponto de vista, tá? E eu acho que a gente tem que respeitar o ponto de vista de todo mundo, mesmo que você seja contra o que aquela pessoa pensa. O direito dela de pensar. Agora, não é direito dela ser agressiva com as pessoas, como não é seu direito também, não é direito seu, acabar aí sendo agressivo com a opinião daquela pessoa. Então, todo mundo respeitar, a discussão acontece, né? É o que eu falo, direito todo mundo tem, dever todo mundo esquece, né? É uma beleza. Todo mundo esquece, né? Do respeito. Mas a ideia é tirar essa coisa só das redes sociais, porque cada vez mais a gente tem se afastado das pessoas, olho no olho, né? Escutar a opinião, né? Ouvir, né? Como a gente tem dificuldade para ouvir, né? Como a gente tem dificuldade para ouvir. E sair do Facebook para um lugar físico, ou seja, é uma coisa real, não é só ali no Facebook, não é isso? Exato. Um ponto legal que eu gostei bastante do último é que tem pessoas que foram com uma opinião muito formada e elas saíram de lá falando, opa, mas não é bem assim o que está acontecendo. Bacana. Porque ela conseguiu ouvir outras pessoas e até um dos acordos de funcionamento nossos, que são as Certo. nossas regras, ela fala sobre isso, né? Estar disposto a mudar de opinião. Legal. Então, eu já fiquei contente só de saber que tem pessoas que chegaram lá e conseguiram enxergar que a opinião dela não era exatamente o que ela pensava. Então, E é legal a gente falar esse negócio de mudar de opinião, porque às vezes a pessoa fala assim, não, eu não vou mudar de opinião, porque vão me chamar de Maria vai com as outras, me chamar de porque eu
opinião, aí mudei, agora você está concordando. Gente, não é nada disso. Gente, mudar de opinião é evoluir. Se você acreditava numa coisa, mas você acredita em outra, você evoluiu de algum aspecto para aquela outra opinião, sabe? E a gente precisa de parar com essa coisa de que os outros vão pensar, o que os outros vão achar, ter segurança, aquilo com que você é, não é? Seguro do que você se quer mudar, muda. Qual é o problema, não é? E que as pessoas se respeite para que as pessoas te respeitem, não é isso? Sim. Bom, e o primeiro tema foi um tema quente, estava acontecendo, que era o impeachment, o golpe. Sandro, bota a última foto aí para o pessoal ver, as pessoas que participaram, né? Tinha bastante gente, até achei, Luiz, tinha bastante gente, não sabia do projeto. Olha aí, gente, bastante gente lá. E não foi num bar. Eu achava que ia acontecer dentro de um bar. O bar é um bar que acontece, é um bar fictício. Isso, a ideia é que não ocorra somente em bares. A gente certo. tem a ideia de fazer em bares também, mas a ideia é que seja itinerante, que a gente possa fazer em vários lugares, legal, inclusive bacana. em congressos de faculdades, em vários eventos. E as ideias estão surgindo, é um projeto que a gente está muito aberto, então as pessoas falaram assim, por que vocês não fazem com crianças também? Um bate-papinho, já surgiram as ideias. Bacana, legal. né? E Então, olha, a gente, criançada hoje está opinando loucamente. Olha, talvez você né? saiba, acho que talvez você saiba, né, que lá em Belo Horizonte está acontecendo esse movimento dos encontros nos bares, né? Mas aí também é uma coisa assim que sai das faculdades, das salas de aula para os bares, os professores vão lá debater os temas. Bacana, né? hein? Temas pesados sobre astrofísica, genética também, né? E os alunos muito satisfeitos, as pessoas satisfeitas, falando que flui de uma forma diferente dentro do bar. Legal, e as pessoas bacana. participam. Então isso está acontecendo mesmo. Agora, Há uma tendência para assuntos mais Isso, pesados. é. De repente pode ser. Luiz, e vocês, antes da gente entrar no próximo tema, já chamou o pessoal? Vocês estão nas redes sociais? Tem como o pessoal Estamos. localizar vocês Sim. nas redes sociais? No Facebook, a gente está no facebook.com/página Bartepapo. Página Bartepapo. E a gente tem o site que é o bartepapo.com. E o mais legal também é que todos os diálogos eles são gravados e disponibilizados em formato de podcast. Ah, que legal. Então, o pessoal, Então, depois que quiser ouvir, esse tem de- esse acesso. O do Legal. impeachment já está no ar lá. Você Ah, consegue legal, entrar bacana. e ouvir todo... Gente, é sério, né? É um projeto sério. É legal mostrar, porque às vezes fala assim, vai ser uma brincadeira, é uma coisa séria. A ideia do pessoal é trazer temas sérios. O diálogo está disponível no site. Pedir para o DJ achar ali para a gente mostrar. Quer dizer, é um assunto sério. Até mesmo aqui, se alguém depois quiser escutar a opinião daqueles que estiveram... temos aqui participação do Guto Pinheiro, que fala aqui, legal a ideia, hoje ninguém quer aceitar a opinião do outro e não tem disposição de ser maleável e de repente repensar sua opinião. Né? Mas Boa, ele já Guto. falou aqui, já falou que as pessoas entram com opinião e já saem com outra, né? Legal, O bacana. Eduardo Ou pelo menos Nascimento que abre um Serra, pouco mais, não é, Luiz? Acho que é a ideia. Diga lá, o DJ. Eduardo Nascimento Serra fala aqui, eu participei do primeiro bate-papo, foi muito bom poder conversar com pessoas que pensam diferente de você em um ambiente onde todos respeitaram as opiniões Na de cada prática, Luiz, como é que funciona? As pessoas chegam, se sentam, só para quem está assistindo, pensar, mas e aí, como é que é lá? Eu falo, não falo? Como é que funciona na prática o bater-papo? Sim, as pessoas sentam, a gente faz uma mesa redonda e até tem uns cartõezinhos, a gente faz uma Legal. gamificação e os cartõezinhos são bem temáticos de bar também. Então ele fala Legal. assim, sou amigo do dono do bar, eu vou caçar sua palavra por 2 minutos. Legal, bacana. Então se as próprias pessoas têm o controle se elas sentirem que está ficando um pouco pesado o clima. Legal, bacana. E cada um tem um tempo estipulado. Nesse primeiro que a gente fez, a gente deixou um pouco mais livre para sentir a dinâmica, mas agora a gente vai limitar um pouco mais o tempo. Certo. E assim, eu como o garçom da noite tenho o intuito de mediar e também eu tenho uma função, principalmente em casos como racismo, por exemplo, que é diferente do impeachment que a gente tinha 2 lados, o racismo a gente sabe que é algo que existe no Brasil. Sem dúvida. Então não vai ter alguém lá que vai chegar e falar assim, não acredito em racismo. Mas o meu papel como mediador é ser um pouquinho do advogado do diabo ali. Entendi. E jogar um pouquinho algumas coisas também no ar. Então, assim, eu vou dar algumas provocadas, alguns assuntos. Colocar uma lenha ali na fogueira. Para fazer as pessoas repensarem. Sem dúvida Porque nenhuma. eu estudando um pouco sobre o tema, eu comecei a ver que tem pessoas que falam também de racismo do outro lado. Sem dúvida, Então, e a gente sabe que tem, claro isso. que tem, Então, também tem. é, Claro tem que que em muito menor proporção, Sim, sim. né? Mas sem dúvida nenhuma acontece.